Saudações a todos, vamos à resolução de mais um desafio. Nosso problema diz o seguinte, ó. Na ornamentação de uma festa infantil, foram utilizados balões de borracha de forma esférica. Ao se encher um desses balões com ar, notou-se que o seu raio aumentou a razão de 0,3 centímetros por segundo. No instante em que o raio do balão foi igual a 10 centímetros, é correto afirmar que a taxa de variação do volume desse balão em relação ao tempo é igual a... Bom, pessoal, vamos fazer um gráfico aqui para a gente entender melhor esse problema, certo? Então, vamos fazer aqui no eixo X o nosso raio e no eixo Y o volume desse balão, certo? Então, vou colocar aqui, ó, volume e raio. Note que o raio ele começa pequeno, né? Começando do zero, e vamos aumentar ele. O balão ele vai ganhando mais espaço, então quanto maior o raio, o volume aumenta bem mais, como de forma basicamente exponencial. Então é uma curva, né? Esse gráfico é uma curva. Então vou representar mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer aqui. Começa no zero e vou botar até aqui mais ou menos. Ó. Vou fazer mais ou menos uma curva para representar esse gráfico, certo? Então está aqui feito a nossa curva e vamos colocar a fórmula do volume de uma esfera, né? Então esse gráfico ele tem essa fórmula aqui, ó, volume em função do raio vai ser igual a 4 terços, né, de π r ao cubo. Essa é a fórmula, certo? Porém ele diz assim, ó, no instante, cadê o 10? Ó? No instante em que o raio do balão foi igual a 10, é certo afirmar que a taxa de variação do volume... Pessoal, a taxa de variação do volume é a gente derivar essa função, certo? E derivar essa função no x igual a 10, no r igual a 10, é traçar uma reta tangenciando esse gráfico, certo? Então, eu vou traçar uma reta aqui. Vamos supor que essa reta seja traçada aqui, ó. Essa reta, ela toca o gráfico em um determinado ponto, e esse ponto é quando o raio é 10, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de taxa de variação. Então, nesse ponto aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz a derivada do volume, ó, dv em função do raio, então dv dr. E fazendo essa derivada aqui, é derivar essa função. O 3 cai multiplicando, corta com 3, isso aqui vai dar 4 π r ao quadrado, certo? Tem que estar afiado aí nas derivadas, pessoal. Então, tá aqui a nossa taxa de variação, certo? Vou colocar a setinha mais aqui. E o que é que ele está querendo, pessoal? Ele quer a taxa, ele quer o volume, né, desse balão em relação ao tempo, não em relação ao raio. Então, o que ele está querendo é dv dt, certo? O volume em função do tempo. Então, eu posso pensar assim, ó, eu sei quem é dv sobre dr, então eu vou botar aqui, ó, dv, e o dr eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, em função do, eu não quero em função do tempo, eu vou botar o dr aqui, deixa eu afastar aqui que vai ser melhor, senão não vai dar na tela. Deixa eu afastar aqui que vai ser melhor de entender. Ó. Ele quer o dv em função do tempo, então eu vou botar dt aqui. Aí eu sei dv sobre dr, então eu vou botar dr aqui, e para cancelar o dr, eu tenho que colocar ele aqui em cima, porque dr eu corto com dr, certo? Então, dv dt eu posso escrever assim, ó, a derivada do volume em função do raio vezes a derivada do raio em função do tempo, certo? Então, quem é dv dt? Vamos lá, vai ser dv sobre dr, a gente já encontrou, né? A derivada do volume em função do raio é 4πr ao quadrado, certo? Aí, a derivada do raio em função do tempo, a questão nos deu ó. Ao se encher esses balões com ar, notou-se que seu raio aumentou a razão de 3 centímetros por segundo. Isso é a taxa de variação, certo? Então, é o dr dt. Então, 3 sobre 10. Isso aqui me dá, ó, 4 vezes 3 dá 12. Isso aqui me dá 12π r ao quadrado sobre 10. Eu vou afastar um pouco mais para a esquerda, que eu achava que estava pouco espaço, mas está o suficiente. Certo? Então, a gente pode concluir o seguinte. Ó, logo,
Temos o raio igual a 10, que é o que ele quer, né? A taxa de variação justamente nesse ponto. Só é substituir o R por 10. Então, ficamos com 12 π vezes 10 ao quadrado sobre 10, certo? Lembrando que esse 2 aqui eu posso cortar com 10, né? Aqui é 10 vezes 10. Então, isso aqui é 100 dividido por 10, dá 10 vezes 12, 120. Então, isso aqui é igual a 120 π, certo? Então, 120 π é a nossa resposta. Lembrando que isso é em centímetros cúbicos por segundo, certo? Então, o nosso gabarito aí, ó, 120 é a letra D de dado, certo? Finalizamos aqui mais um vídeo. Espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nos próximos desafios. Até mais. Tchau, tchau.